Uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e hoje vamos conversar sobre a situação do sistema prisional brasileiro. Realmente, para muitos, uma situação decadente, para outros, desesperadora, mas nós queremos olhar para tudo isso com um pouco mais de esperança, fazer aqui com ajuda técnica, precisa, uma boa avaliação e, claro, verificarmos o que pode ser feito para melhorar, não é isso? Você acompanha então agora a nossa matéria inicial para perceber aí alguns números, um pouco mais sobre a realidade do sistema prisional brasileiro. Acompanhe. A população carcerária no Brasil hoje é de aproximadamente 496 mil detentos, segundo informação do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. As vagas no sistema penitenciário são de 300 mil, sendo que mais de 64 mil encontram-se cumprindo penas na Secretaria de Segurança Pública. Entre 1995 a 2005, a população cresceu 94%, de modo que a cadeia acaba sendo um espaço de punição, exclusão e materialização da criminalização da pobreza. Pesquisas realizadas sobre o sistema prisional brasileiro indicam que mais da metade dos presos tem menos de 30 anos. 95% são pobres, 95% são do sexo masculino e 2/3 não completaram o primeiro grau, sendo que 10,4% são analfabetos. Uma pesquisa feita em 1964 demonstrava que 90% dos ex-detentos pesquisados procuravam um emprego nos 2 primeiros meses após libertados. Depois de encontrarem fechadas as portas, voltavam a praticar o crime. Estudos mostram que 70% daqueles que saem da cadeia reincidem no crime. A situação do sistema prisional brasileiro no Em Pauta desta noite. Pois é, como você pôde perceber aí, uma situação bastante complicada, muito difícil, e nós vamos querer entender mais nessa noite sobre esse problema para termos aqui algumas luzes, não é? Para apontar aí, inclusive, como forma de pressão para os nossos responsáveis maiores, para que alguma coisa possa ser feita. E graças a Deus, algumas coisas têm sido feitas e a gente vai ter a oportunidade de partilhar isso nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e teólogo. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Certamente estão dizendo, mas esses dois, como ousam falar de problemas são difíceis? Só que já observei algumas vezes, nós não somos bobos. Nós nos assessoramos de pessoas competentes e com isso a gente se sente mais seguro, não é verdade? Com certeza, Frei. E é por isso que temos a alegria de recebê-la aqui no nosso programa. Estou falando da doutora Jane Ribeiro Silva, ela que é desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do estado das Minas Gerais e, ao mesmo tempo, coordenadora do projeto Novos Rumos. Dentre os vários projetos ali, também tem um chamado APAC. E você vai conhecer um pouco melhor no programa dessa noite. Doutora Jane, boa noite, seja bem-vinda ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton. Boa noite, Frei Moser. É um prazer estar aqui na Canção Nova e falar de um assunto que é tão caro e com o qual eu lido o dia inteiro e que tem sido, sem dúvida alguma, de grande aflição para todos os que militam nessa área. E agora, doutora, justamente, com esses números que a gente acaba de escutar, que são números assustadores, a Alice falava hoje da população carcerária no Brasil, coisa de 296 mil presos. E eu estava reparando, inclusive, até um pouco mais, quase 500 mil presos. Atualmente? Atualmente, quase 500 mil presos. Meu Deus do céu. Só em Essa população sobe, em média,
assim, semestralmente falando, doutora, em quanto? Eu não tenho assim, dados precisos, mas a cada ano a população carcerária aumenta consideravelmente, principalmente a população carcerária masculina, embora nós tenhamos percebido nos últimos tempos o aumento de mulheres nas prisões, principalmente ligados ao tráfico de drogas. Normalmente ligado ao tráfico de Ligadas drogas. ao tráfico de drogas. Mas As mulheres. Uhum. Porque as mulheres, elas geralmente não praticam crimes violentos. Uhum. E o tráfico não é um crime violento no sentido da violência física, né? E fica mais fácil para a mulher. E é aqui que entra o problema. Doutora, para o telespectador que está nos acompanhando, que tem visto ultimamente, por exemplo, essas cadeias especiais para criminosos especiais, um dinheirão que se gasta com isso tudo, transporta para cá com avião e jato para lá e aquele negócio todo. Claro, são criminosos de alta periculosidade, tudo bem, exigem realmente, se exige um tratamento mais especial, vamos dizer assim, mas a situação dos presídios brasileiros é muito complicada. Dá para a senhora dar assim para a gente aí uma panorâmica hoje desse quadro real? Quem sabe até aqui a partir da realidade dos presídios mineiros? Eu conheço não só os presídios mineiros, mas também alguns presídios brasileiros e alguns presídios fora do Brasil. Sim. A situação carcerária no Brasil, ela é terrível. Eu penso que muitas das nossas cadeias são bem piores do que as cadeias medievais. Nossa. Principalmente aqui em Minas Gerais, as cadeias que ainda não foram assumidas pela SUAP. Embora o governo de Minas Gerais, desde o governo Anastasia, ele tem desenvolvido, eu creio que o maior esforço que tem sido desenvolvido pelo governo estadual no país é do governo de Minas Gerais. No início do governo Aécio Neves, nós tínhamos mais ou menos uns 19 estabelecimentos carcerários. Hoje nós temos muito mais, nós temos 110 estabelecimentos penais em Minas Gerais. Mas nós ainda temos muitas cadeias públicas e as questões mais graves estão realmente nas cadeias públicas. A superpopulação carcerária. Eu vim recentemente de uma viagem ao sul de Minas e parte da Zona da Mata. Sim. E estive em locais onde numa cela pequena de mais ou menos 3 metros por 3 metros, nós tínhamos lá 19 mulheres, que eu não sei como elas dormiam, não sei como elas conseguiam se manter no frio que faz no sul de Minas, aquelas mulheres em algumas cadeias. O governador se empenhou muito, nós temos presídios novos, várias penitenciárias, presídios, e cada vez o governo tem gasto mais no sentido de minorar o problema carcerário no Brasil. Isso também tem sido feito pelo Conselho Nacional de Justiça de pelo menos 4 anos para cá. Primeiramente, sob a liderança do ministro Gilmar Mendes, sim, foi deflagrado no Brasil um movimento para minorar a situação carcerária. Eu me recordo, tive o privilégio de ter sido convidada pelo ministro na ocasião para participar, coordenar. Eu estava em Brasília substituindo o Superior Tribunal de Justiça e fui convidada para participar, porque eu sempre estive muito ligada à execução penal, do primeira audiência feita com os juízes brasileiros no sentido de nós minorarmos o que estava acontecendo no Brasil. De lá para cá, eu venho acompanhando o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, participando de alguns trabalhos, e tenho visto que realmente o judiciário brasileiro, através do Conselho Nacional de Justiça e também dos tribunais do país, tem tentado, de todo modo, dar uma contribuição para melhorar o sistema carcerário no país. Tá certo. Uma coisa, claro, como você está percebendo, é o sistema carcerário. Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade também de falar um pouco mais sobre as leis, não é? Porque aí os seus altos e baixos, a gente vai ter a oportunidade aqui com a presença da doutora Jane de aprofundar um pouco mais isso. Agora, o Frei Antônio Moser, a questão do preso, da pessoa, não é que se encontra atrás das grades, dos muros. Doutora Jane chegou a dizer que a situação é terrível, né? Em algumas localidades chega a ser quase que medieval ou pior ainda do que
era no período da Idade Média. Mas falando do preso, da pessoa humana, que carrega, obviamente, para ter chegado naquela situação limite, carrega uma história. Normalmente, que história é essa? O que anda acontecendo com a pessoa humana, Frei Moser, para ter que chegar a esses absurdos? E aí é óbvio, depois o Estado tem que intervir mesmo, não resta a menor dúvida. Pergunta difícil de ser respondida, porque cada história é uma história. Às vezes o peso maior recai sobre a própria pessoa, a sua irresponsabilidade, mas normalmente é um certo contexto, um contexto familiar. Já começa por aí, não é? Desagregação da família. Depois, um contexto onde a educação se resume na transmissão de alguns conhecimentos, mas não é um processo de educar para os valores. E depois você mesmo colocou de uma maneira, eu fiquei até espantado, 95% dessa população carcerária são pobres. Isso significa, se nós quisermos progredir, nós temos que pensar seriamente como reverter esse quadro de pobreza. E também foi tocado a questão das drogas. Ou seja, nesse universo das drogas, muitas vezes é uma maneira de sobreviver, sobretudo no caso das mulheres, parece, não é? Agora, lá no fundo, não é? Quando a gente olha para trás, o crime já começa com o Caim, não foi? O primeiro homicídio. Mas não é só homicídio, mas a apropriação indébita. Ou seja, há algo dentro do ser humano que nós chamamos de pecado de raiz, não é? E que tem que ser como que trabalhado arduamente para que os seus efeitos sejam minorados. Traduzindo, todos nós somos ao mesmo tempo potencialmente santos e potencialmente pecadores. E aí começa, não é? O drama antropológico, o mistério de um ser humano dividido. Não é? Como diz São Paulo, eu não faço o bem que eu quero, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Então nós temos que ir nesse ângulo. E finalmente, em outras ocasiões, já nós tocamos no assunto, dentro do sistema educacional, da sociedade em geral, temos que cultivar com todos os meios o sentido ético, não é? Em profundidade, da identidade da pessoa, do seu valor, do respeito aos outros. Isso tudo, não é? Tem que ser trabalhado em todas as dimensões. Agora, sem sombra de dúvidas, Frei Moser, doutora Jane, com relação ao crescimento da criminalidade que tem se verificado, e aí o sistema prisional, com essa superpopulação, com essa população carcerária, não é? Acima da média, acima do normal. Mas o crescimento se dá compativelmente ao crescimento também das sociedades ou não necessariamente? Eu penso que... Com isso eu quero dizer, nós estamos então, para além do crescimento populacional normal, nós estamos vivendo um boom, né? Uma explosão de violência? Como é que a senhora avalia? Eu penso que o crime é um fenômeno social. Sim. E que, sem dúvida alguma, ele acompanha também a evolução da população. Mas o mundo inteiro está sofrendo realmente muito com a criminalidade. Nós temos visto a cada ano aumentar mais a criminalidade. Não sei se acompanhando totalmente o crescimento populacional, mas parece, conforme disse o Frei Moser, nós estamos hoje vivendo uma crise ética. Isso a gente verifica em todos os locais, em todos os poderes, em todos os momentos. Tudo que acontece no país é resultante de uma crise ética. E eu entendo que, na verdade, o que nós temos feito ao longo do tempo é tratar as consequências, quando nós deveríamos tratar as causas. É o melhor remédio sempre. Conforme foi dito aqui inicialmente, nós temos uma população carcerária de quase 95%, eu ouso dizer que mais, viu, Frei Moser, de pessoas realmente muito pobres. Eu até costumo dizer que a palavra que o legislador utilizou e que nós juízes hipocritamente ao longo de nossa carreira, eu fui juíza durante 40 anos, nós repetimos, é que nós colocamos as pessoas na cadeia para ressocializá-las. Eu prefiro dizer para socializá-las. Porque a maioria das pessoas que vão para as cadeias, elas sempre estiveram à margem da sociedade.
Eu costumo dizer que durante muitos anos nós agimos em relação à população, é como a Casa Grande e a senzala. Enquanto as coisas aconteciam lá na senzala, os donos das casas grandes não se preocupavam com o que aquilo estava acontecendo, porque não atingiu a sua população. Então, o que aconteceu num determinado momento? Essas pessoas que sempre estiveram à margem da sociedade, nunca conheceram seus direitos e, consequentemente, também não conheceram seus deveres. Eles começaram a pleitear, primeiro da família, depois dos vizinhos, depois da comunidade, depois do Estado, enfim, depois de toda a sociedade, aqueles direitos que são apregoados constitucionalmente como direito de todos os homens. Direito à educação, direito à saúde, direito à família, ao trabalho, uma casa. Isso não pode ser dado pela família e não pode ser dado pela sociedade. Então, essas pessoas desceram dos morros e passaram a tentar tomar aquilo que eles entendiam que tinham direito. Então, esse é um grande fenômeno social, é o fenômeno do crime, por um descuido nosso, não só do Estado, mas de toda a sociedade, porque eu acho que a sociedade é parceira na criminalidade. E continuamos pensando que enchendo cadeias, como nós estamos enchendo, nós vamos resolver o problema da criminalidade. Mas a criminalidade não é resolvida dessa maneira. Pois então, e como então pode ser resolvida? É o que nós vamos começar a conversar depois do nosso primeiro intervalo. Um minuto só, já estaremos de volta.